Mas e aí? Caio, apesar das minhas limitações, nunca consegui colocar Deus nos mesmos padrões que eu erroneamente estabeleci para mim. Apesar dessa compreensão do Deus infinito, não consigo entender a salvação para aqueles que não professam com sua boca a fé em Jesus. Eu já não consigo entender Nunca... a perdição para aqueles que não tiveram a informação histórica de Jesus, ou que só tiveram um relacionamento com Jesus através de pessoas que não se pareciam com Jesus, que não amavam, porque foi isso que Jesus disse: se vocês amarem, João 17, o mundo vai crer que eu fui enviado. Agora, se vocês não amarem, o mundo não verá o amor. O mundo vai ficar vacinado contra o amor, contra Deus, se vocês forem o oposto disso. É o cara do e-mail lá que você botou, a animação. O que a igreja precisava saber é que, por se dizer corpo de Cristo e viver como uma meretriz, muitas vezes, ela está se colocando num lugar de juízo, ao invés de se estar colocando num lugar de privilégio em relação ao resto do mundo. Ela está sendo tropeço. Então está se colocando num lugar de juízo. Vai ser julgada pelo mundo. Esse tipo de expressão de igreja não é a verdadeira igreja de Deus, que julgará os anjos. Não, não é dessa que eu estou falando, é dessa que as pessoas enxergam e se referem como se fosse alguma coisa. Então, essa realidade que está aí, ela não sabe, não entendeu até hoje, como ela carrega juízo por transmitir expressões desse tipo, de dizer, entender a minha salvação. Eu entendo, agora, entender a salvação de quem não tenha crido como eu não entendo. Isso é perigoso. Como é perigoso também dizer que os outros estão no inferno, porque essa é a maneira de colocá-los de modo menos abrupto. Eu não entendo a minha salvação. Bom, e se eu fui salvo, qualquer outro pode ser. Foi isso que Paulo nos ensinou a dizer. Porque Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que significa, se eu sou salvo, o mundo inteiro pode ser. Agora, Deus é livre para se revelar. Eu prego o evangelho por amor, não é por causa do inferno. Eu prego o evangelho pelo privilégio de pregar. Eu não estou aqui, eu não sou auditor do inferno, contador de almas, não sou medidor de nada. O inferno existe. Para o diabo e seus anjos. Tem humanos que irão para lá, sim, todos que se tornarem diabos e diante de toda a luz que receberem, decidirem continuar diabos, mesmo depois dos seus corpos terem deixado, dos seus espíritos terem deixado seus corpos na terra, ou estiverem no processo de deixar e forem absolutamente iluminados de maneira a não haver possibilidade de contradição, e o cara, mesmo sabendo qual era a escolha que estava fazendo, quis fazê-la a si mesmo, o inferno é dele. Porque a liberdade é assim, é livre-arbítrio para ir para o inferno, para fazer o que quiser. Agora, não é do jeito que a religião determina. E a porta estreita e o caminho estreito, é isso mesmo. Quem é que está escolhendo andar conforme Jesus, segundo Jesus na vida? Quais são esses poucos? São poucos os que acertam com essa consciência. Agora, não é porque uma quantidade enorme não enxerga essa consciência que eu vou determinar que o pecado de Adão é maior do que a graça do segundo Adão em Cristo Jesus. Eu não consigo admitir que o que Adão fez e o que eu fiz em Adão e a semelhança do pecado de Adão seja mais poderoso do que o que já estava feito antes da criação do mundo, quando o Cordeiro foi imolado. E também por aquilo que Jesus, o segundo Adão, fez na história, tem que ser maior do que o alcance catastrófico do primeiro Adão. Agora, o absurdo mesmo sou eu ser salvo. Esse aqui é o absurdo, uma vez que eu admita, e eu admito, essa loucura, eu creio nessa loucura, eu sou um cara todo perdoado, santificado,
ungido, que está crescendo para se tornar um Jesus, um Cristo de Deus, um Filho de Deus, um ungido glorificado conforme a imagem e a semelhança de Deus em Cristo. Eu sou. Isso é uma loucura. Loucura total. A divina semente está crescendo em mim. Isso é uma loucura maravilhosa. E eu creio que isso está acontecendo. Em mim. Caio, filho de Caio de Laci, com essa herança inteira em mim, que sei quem sou, o pecador que sou. Eu sei que apesar de mim, essa grandeza está crescendo. Está crescendo quando eu sinto, está crescendo quando eu não sinto. Está crescendo nos dias maus, está crescendo nos dias bons, na alegria, no choro, está crescendo. Está crescendo. É um processo de dilatação que não vai terminar. Jamais. Agora, se você se condiciona a essa ideiazinha de que aceitar pela fé que você seja salvo, você não pode compreender como os que não receberam a sua informação possam ser, querendo se tornar um privilegiado do poder da informação, é uma coisa perigosa no seu coração. E a segunda coisa é atrofiante, é um Deus que está limitado à informação. Quem tiver informação, legal. Quem não tiver informação, dançou. É um Deus de mídia. Daí essa fixação de cristão em mídia, de evangélico em mídia, de todo mundo em mídia, porque é a informação, é o Deus da informação, é o Deus da mídia. Se a gente não divulgar, ninguém é salvo. Então, se Deus não tiver a nossa ajuda, Deus está perdido no mundo. Ele precisa da nossa ajuda. E como a gente não se dispõe a ajudar por amor, então a gente vai fazê-los ajudar por medo. A gente vai doutriná-los sobre o inferno, a gente vai fazer um monte de coisa, eles vão ter que sair gritando esse negócio por aí, e só falando de inferno e de morte, porque eles só conseguem obedecer pelo medo. Então a evangelização deles vai ser motivada por medo, e não por alegria, não por amor. Não vai ser porque eles disseram, eu te amo, para Jesus, e Jesus perguntou de novo, Simão, tu me amas? E Simão disse, eu te amo, e ouviu Jesus dizer, pastoreia as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, porque essa é a motivação, é amor. Vai por amor, Pedro, vai por amor, só por amor, e prega o evangelho por amor, sê evangelho por amor, e dilata a Deus aos olhos do teu semelhante. Então, meu irmão, eu estou falando para você e para todo mundo, já deu para compreender, mas cuidado, porque essa é uma maneira menos agressiva apenas de mostrar o reducionismo. Entre lá, da sua mente, entre lá no caifá.net, escreva Melquisedeque, leia tudo que você encontrar sobre a ordem de Melquisedeque, a palavra salvação, pecado, graça, leia, tudo isso, está tudo lá para você expandir sua compreensão. Caião, e o final da questão que ele coloca aqui é parecido com o que você acabou de dizer. Ele diz assim, nunca concordei com o cristianismo religioso que vive dentro da minha igreja, que recebo ao meu redor, onde insistem em jogar pessoas no inferno. Você pode falar um pouco mais sobre a salvação de pessoas de outras crenças? Como esse monge do vídeo que foi exibido. Não consigo ter uma opinião mais clara sobre esse assunto. Aí vem outro que fala a mesma coisa, fala assim, Caião, por que você é a favor de todas as religiões, mas é contra as demais cristãs? Observe nada. Que o Senhor disse, quem não é contra nós é a nosso favor, João 30. Não entendeu nada, eu não sou a favor de religião, eu só falei de um ser humano. Sim. De um ser humano. Ele podia estar vestido de paletó e gravata em Wall Street. Mas se o que ele disse é o que ele crê, e é também compatível com a energia que ele passa, eu ia ouvir e ia dizer a mesma coisa. É que eles não entenderam, eles estão num nível, eu estou no outro. Eu só lido com seres humanos. Religião, por que eu falo mais da evangélica? Porque eu nasci nesse meio. Se eu tivesse encontrado Jesus, eu tivesse nascido num outro meio, católico, islâmico ou qualquer outra coisa, eu iria, e se tivesse, eu iria falar não necessariamente do mesmo jeito, porque no islamismo não se está pregando Jesus. Agora, por que que na igreja a gente é forçado a fazer o que Paulo fez nas cartas dele? Por que nas cartas de Paulo ele não falou o tempo todo, apenas e exclusivamente, de coisas infinitamente mais profundas e interessantes que ele tinha para falar sobre a vida que a gente podia ter com Deus, e em contrapartida ele gastou epístolas e epístolas falando nhenhenhen de igreja e de gente. Nhenhenhen, porque é nhenhenhen. É um nhenhenhen que me é útil porque eu estou lidando com gente, eu preciso aprender a lidar com gente, mas é um nhenhenhen.
Leia 1 Coríntios, 2 Coríntios. É muito nhenhenhê. É de gente que ainda não concorda, discorda. As cartas para o Apocalipse. Nhenhenhê. Porque a gente fica no nhenhenhê a vida inteira e não quer sair do nhenhenhê. Eu até, o que eu era antes de eu falar disso, o que eu estava falando antes? Ele perguntou do monge. De como as pessoas não se relacionam com o que é. Então, eu dei o exemplo de Paulo de ter que ficar sendo puxado o tempo todo para o nhenhenhê. De usa o véu, não usa o véu, como isso, não como aquilo, não sei o que, faço negócio com crente, com descrente, como comida ou não como, sacrificar. O cara com milhões de coisas maravilhosas para dizer e tendo que ficar lidando com aquilo ali. O que para ele era um grande sofrimento, quase uma tortura. Como para mim é uma tortura quando eu ouço um negócio desse, porque eu estou lidando com a humanidade. Eles olham para mim, eles não acreditam no que eu de fato digo, que a minha igreja só Deus conhece. Só Deus conhece, só o Pai conhece. Eu não conheço a minha igreja, só o Pai conhece. A igreja de Deus está espalhada no mundo inteiro, está cheia de trigo. A parábola do joio é a parábola do mundo, como Jesus diz lá em Mateus. O campo é o mundo, não é a igreja, é a humanidade. Está cheia de trigo na humanidade. Como Jesus disse, viram muitos do norte, naquele tempo, isso não era a mesma coisa que significa para o homem pós-moderno. Do norte do planeta, do sul do planeta, do oriente do planeta e do ocidente do planeta. Ele estava quase que dizendo, olha, vem gente de Júpiter, de Marte, de tão inconcebível que era aquilo naqueles dias. Vem gente de todos os lugares, eles vão se reunir à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e vocês do gueto vão ficar de fora, vocês que se chamam de filhos do reino, donos da informação, porque vocês não viveram a realidade da fé praticada em amor. E esses outros aqui, sem a informação, viveram a realidade do amor, sem ser por causa de uma fé doutrinária, mas por causa de fé na vida. Por isso eles são bem-aventurados, eles vão dizer, entrem benditos, eles vão ouvir o Pai dizer, entrem benditos, porque eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, e eles vão dizer, nós nunca fizemos isso pensando que era para ti, mas por isso mesmo, e não tinha nenhuma doutrinação, vocês vieram de todas as partes. Amigo, a igreja de Deus, só Ele conhece, eu não conheço. Nem a igreja de Deus. E ela é feita de humanos, de gente, com religião, sem religião, gente de Deus. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Todo aquele que ama. Todo aquele que ama o seu irmão conhece a Deus. E Deus o conhece. E ele é filho de Deus. Todo aquele que ama e pratica o amor conheceu a Deus. Todo aquele que ama e ama o seu irmão está declarando pelo amor ao irmão que conhece a Deus. A primeira epístola a João só diz isso. Sobre a universalidade da confissão de fé em Cristo, através das práticas do amor pelos humanos no planeta. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem Jesus não há salvação. Sem o Cristo de Deus pagando aquele que não teve pecado, fazendo o Deus pecado por nós, sem isso não há graça e salvação. Por isso aconteceu antes de haver criação e foi sinalizado na história, no espaço-tempo, para a nossa pequena compreensão. Agora, quem não quiser isso, pode escolher não querer isso. Quem disser eu quero ir para o inferno, vai para o inferno. E quem lucidamente escolher qualquer coisa, lucidamente terá escolhido o que escolheu. Mas vai ser na luz, porque Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Por isso, todo mundo vai escolher, na luz, o seu destino. Não aqui no meio de tanta sombra e de tantos equívocos, e de tantos traumas, e de tanta doença, e de tanta falsa impressão, e de tanto condicionamento psicológico, e de tanto reducionismo percepcional e cognitivo. Não, vai ser naquela hora em que a luz iluminar mesmo. A luz iluminar até o diabo, e o bicho vai ter que dizer, eu sou quem eu sou. Toda a criatura vai ter que escolher e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
Gente boa, vamos encerrar aqui que acabou. Caião, você respondeu tudo, cara. É. Tudo que o chat, né, Flavinho? Sem dúvida. Sem dúvida, não precisou perguntar nada. O cara Graças acabou a de Deus. mandar uma pergunta aqui, tem o que? 3 minutos. Ele tá respondido, meu amigo. O que, é que ele Sei que você queira perguntou? Só ouvir curiosidade minha. Curiosidade sua? É. Fazendo-se toda a bondade que se possa fazer de coração e se encurvando as imagens de escultura, essa pessoa será salva, cara? Não sou Deus. Agora, uma coisa eu sei, cada um vai ser julgado pela luz que teve, não pela Sim. luz que nunca teve. Porque Deus não é o diabo. É. Ele não é aquele que ajunta o que não semeou. Nem é aquele que ceifa o que ele mesmo não plantou. Essa é a mente de quem enterra o talento, é quem pensa que Deus é assim. Agora, Que enterra o talento. é quem pensa que Deus é assim, se enterra junto. Agora, eu não sou, e a única secretário de nada, a única coisa que eu sei é o seguinte: ninguém será julgado segundo a luz que não teve. Não foi o que Eliseu disse a Naamã? Quando Naamã, depois de ser curado, e aqui eu termino, disse a Eliseu: escuta, o que eu faço? Eu agora sei que só o Senhor é Deus, mas eu vou voltar para a Síria, para Damasco. E quando eu chegar em Damasco, o rei a quem eu sirvo irá ao templo pagão no qual ele adora, e ele vai se adorar, vai se ajoelhar diante do seu Deus. E eu vou ter que levá-lo pelo braço, porque eu sou o segundo homem em poder. Eu vou ter que levá-lo no meu braço. E quando ele se ajoelhar, eu terei que me ajoelhar com ele diante de Deus. Porque foi isso que eu fiz a vida inteira. Só que antes eu cria e agora eu não creio mais. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Olha só o que Eliseu, há 3.000 anos atrás, disse para o cara. O que nenhum pastor que eu conheço, talvez uns pouquíssimos, portanto eu direi, a maioria, quase total dos pastores que eu conheço, não diriam. Foi o que Eliseu disse para esse homem. O que você acha que ele disse para esse homem, Braulio? Acho que vai, faz o que tem que ser feito e deixa o coração, Deus conhece o seu coração, independente do que você está fazendo. Foi isso que ele disse. Foi isso que ele quis dizer, quando ele disse uma única palavra: Shalom. Vá em paz. Shalom. Há 3.000 anos atrás o cara sabia a diferença. Sabia fazer a diferença no coração do outro. Sabia que o outro estava, mas não era. Sabia da conjuntura da circunstância. E sabia que Deus vê o coração. Isso é evangelho. As pessoas que dizem que não veem o evangelho no Velho Testamento é porque não leem o Espírito do Velho Testamento, porque tudo que ali é glorificado é o que se realiza como sinceridade no coração. E tudo que é exaltado o tempo todo é a graça de Deus, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia Dura para sempre. dura para sempre. Bye, bye, planeta.